quero contribuir nesta noite com uma mensagem que fala sobre papéis na família. Só esperar o irmão aqui projetar no telão. É uma mensagem que eu condensei para esse tempo agora, certo? Ela é uma mensagem que eu aplico ela na nossa imersão, que são 4 dias. Isso aqui? Nossa imersão, que são 4 dias lá em Guarapari, em Vitória no Espírito Santo, onde tem 10 palestras. Uma das é essa, só que por momento eu condensei. Então vou passar alguns slides que eu não vou falar, porque não é pertinente para esse tempo, ok? Teria que ter uma outra construção para ter um outro entendimento. Mas a porção sua, ela é completa. É 100% para você o que é seu, ok, queridos? Então vamos lá. Vamos lá? Pode passar, querido irmão. Papéis na família. Quero que o tema da Bíblia esteja aqui, certo? Ontem nosso irmão Abner Bertoldo falou sobre o projeto original, sobre que Deus te dá o projeto, né, praticamente pronto, mas você vai ter que mantê-lo. E aí a gente, trabalhando juntos, a gente vai conectando um ao outro, como irmão em Cristo Jesus, e um associando valores, agregando valores na construção dessa tão gostosa mensagem às famílias. Esse texto aqui que me salta aos olhos, em Gênesis 1, 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A palavra que tem que saltar aos olhos para nós, além de tudo que Deus está dizendo, é essa palavra domina. Aí eu fico pensando assim, ó, dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado, carinhosamente, como assim, os olhos santos, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Ela tem pena? Sim ou não? Não. Ela tem escamas? Sim ou não? Não. Ela tem bico? Não é aquele bico quando está zangada, não. É aquele bico da ave, do tucano. Tem? Da cegonha? Não. E por que você quer dominar ela? Na lista de Deus, essa pessoa que está ao teu lado, essa pessoa que está aqui falando no púlpito, e todos os outros, estão na lista dos amáveis, e não dos domináveis. Esse é o perigo de todos nós. A gente quer um casamento à força, a gente quer que impor à pessoa que ela seja transformada a ferro e fogo, mas para Deus não é assim. Digamos que na agenda de Deus, no lado A, tem os animais que a gente vai dominar e muitas outras situações. Porém, no lado B da agenda de Deus, eu e minha esposa estamos lá, que é o lado dos amáveis, é um amando ao outro. Ou seja, você ama a pessoa que está ao teu lado e constrói ela a partir do amor de Cristo em você, ou dominando violentamente a ferro e fogo, você não vai conquistar nunca nada. Ok? Então é bom que a gente perceba isso. Até porque assim, ó, pode passar, querido. Eu gosto de usar uma figura do pintor espanhol. E essa é a figura que caracteriza o homem que quer dominar o outro, o marido que quer dominar a esposa e a esposa que quer dominar o marido. É um sentimento de vazio, porque o domínio, segundo essa caracterização da palavra de Deus na Bíblia, esse tipo de domínio é um domínio, inclusive para o ser humano, é um domínio que é um espírito maligno, de verdade, que não compete ao ser humano estar dominando um aos outros, a não ser um amando ao outro. Eu fui ministrar um amigo querido, ele é muito querido, e ele está com 74, 75 anos de idade. Ele é dono de uma rede de hipermercados no Rio de Janeiro. E a família me chamou, não tem problema falar de púlpito, porque ele sabe disso, é uma conversa franca, olho no olho, somos amigos, eu só falei a verdade, eu só trato com a verdade, não consigo falar meias verdades, ou é ou não é. Aí a família me chamou para ajudá-lo, porque ele não tem sucessor. Imagine um homem que começou com uma barraca de banana na feira, né, bem simples, não que isso
tenha falta de integridade ou dignidade, muito pelo contrário, era o trabalho dele, vender banana na feira. E de repente aquela barraquinha de banana virou 10, virou 15, virou 30, virou uma mercearia, virou um supermercado. Hoje são 3 hipermercados no Rio de Janeiro. E ele não tem sucessor. E a esposa me chamou e disse: pastor, conversa com ele gosta tanto de você, vocês tomam café junto, quase sempre. Por que minhas filhas não querem o patrimônio que elas nem ajudaram a construir? Ele construiu comigo, e elas eram pequenininhas, ficavam em casa. Hoje uma trabalha com eles, e a outra foi para enveredar para a área de medicina, dona de hipermercado, o patrimônio na mão. Qualquer filho gostaria de herdar e continuar esse segmento, mas as filhas não quiseram. Pois bem, eu chamei ele para uma conversa. Porém, a conversa foi assim, tirei ele do ambiente de conforto, a zona de conforto dele, certo? O hipermercado, até porque eu não queria ser confundido como funcionário. Eu quero ser o amigo de perto do pastor, que ia dar um conselho para ele, uma mentoria. Aí levei ele para o restaurante, liguei para ele, marquei: amigo, vamos nos encontrar num restaurante para a gente comer, bater um papo, vai um tempo de qualidade. Ele disse: beleza, anota aí, o senhor vai me encontrar, pastor, em tal restaurante. E aí assim foi, e eu fui. E cheguei no restaurante, na porta do restaurante, já veio logo 3 garçons me atender. Gente com dinheiro não é fácil não, né, pastor? Veio logo 3 atender você. Aí eu cheguei na porta do restaurante, que fica dentro de um shopping no Rio de Janeiro, e eles disseram: pois não? Eu falei assim: estou aqui a pedido de fulano de tal. A mesa dele está ali. Aí me levaram até a mesa. Aí eu sentei, o garçom perguntou assim: o senhor quer alguma coisa? Conversando comigo. Aí ele se manifestou: pastor Paulo gosta de água mineral com gás, traga uma para ele. E não bota gelo, que ele não gosta de gelo por causa da garganta. Põe limão espremido. Aí eu falei: pois é isso aí. Aí o garçom trouxe, depois da água, disse: mais alguma coisa? Aí ele disse: sim, pastor Paulo gosta de um cafezinho também. E pode ser açúcar ou adoçante. Tem dia que ele gosta de açúcar, tem dia que ele gosta de adoçante. Nunca se sabe. Aí eu falei: beleza. Aí daqui a pouquinho, depois de um bate-papo, o garçom chegou e falou assim: vocês querem o cardápio para escolher o prato? Ele disse: não, eu já escolhi para mim e para o pastor Paulo. É um peixe com molho de camarão, porque ele gosta disso, e uma saladinha e umas verdurinhas, ele gosta disso. Aí o garçom disse: e aí, senhor? Eu disse: é isso aí, é por aí. Aí comemos. Na hora da sobremesa, o garçom vem e pergunta: você quer alguma sobremesa? Posso servir? Ele levantou-se de novo e disse: pastor Paulo não come doce, mas se tiver uma torta de limão, ele come um biquinho, traz 1 e 2 colheres que eu divido aqui para mim e para ele. Aí o garçom: e aí, senhor? Disse: ok. Aí assim foi. Aí daqui um pouco o garçom disse: e a conta? Eu falei: não, é tudo dele, o café é dele, a água é dele, o bolho é dele, agora é tudo dele. Não vou pagar isso não. Aquela cartinha, né? Aquela cadernetinha santa, pretinha, com a conta dentro. Eu falei: é tudo dele. Aí eu falei assim: meu Deus, que manipulação, que domínio, que maneira de fazer as coisas com as pessoas. E eu deixando ele à vontade para entender e ajudá-lo. Aí eu falei assim: eu vou aproveitar que eu vou dar uma palestra daqui a pouco. Peguei minha mochila, falei: vou no toalete, escovar os dentes, passar um fio dental, isso é normal, estou no restaurante, até porque eu vou direto. Beleza? Ele disse: beleza. Entrei dentro do banheiro, estou eu dentro do toalete, escovando os dentes. Quando eu olho para trás, está ele com um rolo de papel higiênico na mão. Aí eu falei: ué, o que houve? Não, que se o senhor for fazer o número 2, eu já estou aqui para te ajudar. Eu falei: não acredito, não, agora eu não acredito. Aí eu falei: mas eu nem falei que era número 1, nem 2, nem 3, eu falei que era dente. Dente é o quê? Na escala sua, de 0 a 10. É só dente. Aí eu falei: beleza. Aí saí abraçado com ele dentro do banheiro. Eu falei: meu amigo, eu preciso conversar com você. E é sério. Eu não queria tomar água com gás. Eu já tinha tomado café. E hoje eu saí de casa querendo comer um franguinho. Eu comi peixe ontem lá em casa. Mas eu fiz tudo o que você quis, porque você o tempo todo manipulou e dominou. Até a minha fala, eu não tive nenhuma expressão naquilo que você me chamou para fazermos juntos. Qual foi a última vez que a sua família programou umas férias e você deixou eles irem para onde eles estavam querendo ir?
Pensa, ele disse, não, nós fomos para tal país, foi eu que comprei. Nós fomos para tal país, foi eu que comprei. Nós fomos para tal país, inclusive, eu já estou mandando minha secretária ver Nova York, porque esse ano nós vamos tirar férias em Nova York. Eu falei, mas a sua família sabe disso? Não, não, precisa não, eu faço o pacote, chego e eles vão comigo. Não, não, você chega, faz o pacote e você despeja, eles engolem. É isso que você está dizendo? Eu falei, isso não pode acontecer. Essa manipulação, ela está causando um problema para você, porque vai acabar que eu vou ser o teu substituto. Eu estou com 53 anos, na época foi há 2 anos atrás, suas filhas não querem, sua esposa não quer, você não tem netos ainda na idade de ser o seu substituto, vai acabar eu herdando isso tudo, porque eu sou seu amigo mais próximo. Eu agora estou começando a entender por que as pessoas não querem andar com você, ficar do teu lado para poder ser seu substituto. Eu acho que elas não estão conseguindo se adaptar à sua maneira de ser. E aí ele perguntou, essa coisa de dominar a pessoa, como eu fiz com o senhor aqui no restaurante, o senhor acha que isso é espiritual? Eu falei assim, anota aí, porque eu gosto que a pessoa esteja comigo no meu aconselhamento, anotando o que eu digo, para poder ela enxergar, materializar o abstrato. Escreva aí o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que a gente tem que ter domínio próprio, certo? Aí ele escreveu, a Bíblia diz que temos que ter domínio próprio. Ok, agora vamos pensar, se você não tem domínio próprio para estar em sociedade, em família, com seu pastor, eu quero te dizer uma coisa que talvez vai chocar um pouco, te confrontar, mas quem não tem domínio próprio, tem o seu próprio demônio que o domina. Escutou isso? Quem não tem domínio próprio, tem o seu próprio demônio que o domina. E numa situação dessa, você precisa ser ministrado, confrontado, e alguém te dizer a verdade. Porque tem que aparecer no mundo espiritual uma placa sobre a sua cabeça, assim, escrita assim, ó, sob nova direção. Não dá mais para ser daquela maneira. Tem que ser dessa para que a coisa dê certo. Ok? Porém, Deus nos diz que somos homens e mulheres, somos semelhantes à imagem dele. Então não tem nada diferente de mim para minha esposa e minha esposa para mim, a não ser nas nossas identidades sexuais e nas nossas identidades comportamentais, e a alma feminina e a alma masculina. O resto, coração, pulmão, fígado, rins, baço, neurônios, somos muito parecidos. Ela é chamada para uma missão, eu chamado para uma missão também, mas a nossa missão fica mais forte quando nós estamos juntos. E de repente Deus diz assim, olha, Adão, eu estou andando aqui com você no paraíso, e se o homem tem que ter alguém para estar ao lado, como eu tenho que ter minha esposa, e minha esposa tem que ter um homem para andar ao lado também, por que não Adão não deveria de ter uma esposa para andar com ele? Aí Deus pensa assim, ó, como é que Deus pensa? Era o que estava acontecendo na casa desse meu amigo. Muito dinheiro, muito hipermercado, mas ele não era intercessor da esposa. Ele só manipulava com tudo que ela gostaria de ter, mas não entrava na vida espiritual dela, nos sentimentos, na afetividade. E aí ele está fora do esquema que Deus chamou ele para ser, amável, amoroso, afetividade. E não dominador, porque ela não estava rastejando, ela não era cobra, a esposa dele. Não tinha pena, não tinha escama, tinha um monte de coisa. Por quê que ele estava com esse domínio, sim, severo sobre a família? E ele não entendeu o papel que Deus deu principal para o homem e para a mulher, dentro de uma casa, que é um ser intercessor do outro, um habilitar o outro espiritualmente, para que a coisa aconteça. E aí Deus diz assim para Adão, Gênesis, em Gênesis 2,18, Adão, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora idônea. O que Deus naquele momento percebeu que estava acontecendo com Adão? Um desequilíbrio, uma desigualdade. Mas por quê? Deus sabia tudo a respeito de Adão, tudo, mas Adão não sabia nada a respeito de Deus. Então, Deus resolveu, além de trazer a fêmea, também equiparar os dois de uma maneira que eu penso que foi uma das coisas mais lindas que Deus fez na face da terra.
Tipo assim, Adão, meu filho, eu sei tudo a teu respeito, eu oro por você, intercedo, mas você já viu que, apesar de nós sermos amigos, caminharmos juntos, você não tem um auxiliador idôneo, não tem uma esposa, tem um monte de animal aí que você botou o nome neles, mas eles não oram por você, eles não intercedem, ele não chora, ele não sabe o que está acontecendo na tua alma. Eu vou fazer um auxiliador idôneo, eu vou equiparar isso, eu vou resolver isso, eu vou colocar alguém igual a você na face da terra, e você vai ser o intercessor dela, e ela vai ser a sua intercessora, e os dois serão uma só carne, porque serão minha imagem e minha semelhança. Agora pensa bem, como é que pode um ser tão sublime, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pensar nessa característica tão singular, tão particular, de que Adão, apesar de estar com Deus, Adão estava só. E por que Adão estava com Deus e estava só? Porque no início Deus diz, Adão, não é bom que o homem esteja só. Só por que, Deus? Por que só, Deus? Eu estou com o Senhor, eu estou contigo. Ninguém é íntegro, nem integral, nem completo, se não estiver contigo. Como é que o Senhor está comigo e diz que eu estou só? Simplesmente por isso, porque na relação entre Deus e Adão, havia uma diferença muito grande. Adão não podia orar por Deus, nem interceder por Deus, nem Deus chorar com Adão, nem nada disso. Ou você já viu alguém orando a favor de Deus? Deus, se esconda no teu esconderijo do teu altíssimo lugar, a tua sombra mesmo, da tua onipotência, porque vem aí Satanás com seus demônios para te pegar. Você nunca viu ninguém orando por Deus. Então é o que acontece com muitos casais, quando o marido não entende o papel de intercessor e a mulher não entende o papel de intercessora. É viver junto, porém sós, porque há uma distância na fala, há uma distância na proteção e na maneira de harmonizar a casa. Então, Deus fez isso, irmãos, e nesse papel principal entre alguns que existe para o homem e para a mulher, eu quero trazer à tona esse do auxiliador também, dela auxiliadora, dele intercessor e ela intercessora. E quando Deus disse assim, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, essa palavra aparece na Bíblia 21 vezes, auxiliador idôneo. Deus usa 17 vezes para Ele mesmo. Eu sou o socorro de perto, eu sou o Deus de perto, eu sou o socorro presente. Ele usa 17 vezes para Ele. 3 vezes Ele usa para a humanidade. E uma vez somente Ele condecora as mulheres. A mulher é um ser muito importante para Deus, sim. É ela que traz filhos à terra para povoar o céu. O homem pode fazer uma série de coisas, mas Deus não chamou ele de auxiliador, nem chamou ele de virtuoso, nem o sábio que edifica, e nem ganhou galardão, porque gerou filho para Deus. Esse papel pertence às mulheres. E eu gostaria que você aplaudisse todas as mulheres, porque você é filho de uma também. E eu sempre falo, pode passar, meu amigo, pode passar o próximo aqui. E eu sempre falo, pode passar o próximo também. Pode passar, querido. Pode passar. Pode passar. Ok. E eu sempre falo muito dessa matéria de intercessão nas igrejas, principalmente quando a gente vai tratar desse assunto de intercessão. Os casais mais felizes que eu conheço não são os casais mais ricos, porque riqueza não traz felicidade. Riqueza tira a sua incapacidade de obter coisas, digamos, substanciais, objetos de desejo. A riqueza, ela te tira da privação. Quando você tem finanças, você não é mais privado de algumas coisas, mas ela não traz felicidade. Os casais mais felizes que eu sei, que passam pelo meu consultório, pelo meu gabinete, que eu ando por aí e vejo, são os casais que têm uma aliança de oração, de intercessão, e eles andam juntos, sempre, e é uma potência. Se Deus fez o projeto original, assim como disse ontem, e eu estou repetindo hoje o meu irmão Abner Bertoldo,
é porque tem um propósito nisso. O detalhe é que o homem gosta de mudar o projeto original. E quando você muda o projeto original, o nome disso é adulterar o original, certo? Não é essa palavra adulterar o original só para situações marital, conjugal. Por exemplo, você vai colocar gasolina no seu carro, tem mais combustível ali, etanol, do que o necessário para que seja uma gasolina boa para ser utilizada no seu carro. O nome disso é adulterar o projeto original. Lá no Rio de Janeiro, um prédio caiu porque fizeram um monte de janela no prédio, aonde na estrutura, na engenharia, na arquitetura, as janelas não existiam para colocar ar-condicionado. Fragmentaram o prédio de maneira tal que o prédio quase caiu em cima do Teatro Municipal. Mas por que fizeram isso? Porque a mania do ser humano de mudar o projeto original, a mania do ser humano de fazer uma puxadinha para ver se escorando ali, escorando aqui vai dar certo. Não mude o projeto original. É por isso que estão por aí e vão dizer, e vão continuar dizendo, e vão prender e vão soltar, e vão dizer sobre macho e fêmea, sobre muitas outras situações. Mas eu quero dizer para você que Deus não vai se curvar diante de nenhuma caneta e diante de nenhuma fala. Macho, macho, fêmea, fêmea. E Ele vai continuar dizendo: esse é o projeto original, e eu não vou adulterar, não vou mexer por causa de ninguém. Começou assim, vai terminar assim, porque Deus é Deus e eterna é a sua misericórdia. Então não importa o que estão dizendo do seu filho, da sua filha, existe um projeto original para ele. Eu me agarro a essa expressão de Deus para o projeto original, e isso é importante para nós, ok? Então, quando a gente fala desse projeto original e falando dessa capacidade de intercessão entre os cônjuges, eu fico pensando no seguinte: eu falo tanto sobre isso, que um dia eu estava em casa no Rio de Janeiro, preparando ali uma tapioca, um cuscuz, para tomar café um dia de sábado, e falei para minha esposa: vai na padaria buscar um pãozinho quente com meu filho, pega o carro aí. Estava chuvoso o dia, e aí ela saiu para comprar o pão. Demorou 1h30, eu já tinha feito os ovos, feito tudo que tinha que fazer, e chega ela em casa com um papel na mão, e disse: marido, falei: oi. Eu falei: cadê o pão? Ela disse: não tem pão. Eu falei: como assim? Eu passei na frente de uma construtora e comprei um apartamento. Eu falei: eu não pedi apartamento, eu pedi pão. Ela disse: eu passei na frente da construtora, quem me atendeu foi o dono. Era a primeira vez que ele ia construir um condomínio. E aí, quando eu cheguei na porta do condomínio, tinha uma placa escrito assim, ó: aqui eu realizo os seus sonhos. Nunca fale isso para sua esposa, porque se você não realizar o sonho dela até ela sair da terra, querido, até você, isso vai ficar pendente. Eu vou realizar seus sonhos. Aí ela entrou, o camarada disse: 2 garagens, muda o apartamento aqui, muda ali, muda aqui, muda ali. E ela ficou conversando. Ela disse que tentou me ligar no celular, não conseguiu, porque estava lá no quarto o celular. E ela disse: vou fazer uma intenção de compra à noite, eu trago meu marido aqui para dar o cheque fé-datado. Ele vai dar cheque fé-datado. Aí eu li e falei: esposa, você já viu quanto é a entrada? Ela disse: o dono da construtora disse para a gente dar a entrada quando a gente quiser, da maneira que quiser, porque eu sou a primeira compradora, eu sou a 01, passei para comprar pão, comprei um apartamento. Olha que vantagem, estou quase voltando lá para comprar o segundo. Aí eu falei: mas você já viu o que a gente fez aqui? Ela disse: vai pela fé, vai dar certo, Deus vai nos ajudar. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu estou com vergonha disso. Olha aí, tua assinatura, agora tem a minha. Eu vou voltar lá no Pedro, lá que é o dono da construtora, vou dizer: Pedro, por favor, minha esposa quer muito, ela ora por isso, mas acho que não vai dar para nós não. Tá bom, esposa? Ela disse: não. Você prega que a mulher é intercessora do homem, e que o homem é intercessor da mulher. E você fala de uma só carne, e você diz que eles são juntos, e que tudo dá certo juntos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você também diz que a mulher tem poder para adquirir terras. Escute isso, marido. Mulher tem poder para adquirir terras. A primeira riqueza, chamada terra, que mulher ganhou de presente, foi uma terra chamada Adão. Mulher tem poder para atrair riquezas. Mulher tem poder para te dizer qual é o teu amigo que frequenta a tua casa.
Mulher tem o poder para te dizer: não traga esse aí que é 171, não force a barra, porque você vai estar lascado. Não faça isso. Olhe para o que ela está dizendo, ouça a sua mulher. Sabe por quê? Sobre a vida dela tem o auxiliador idônea, e esse auxiliador idônea é uma palavra que chama-se exequenêgodo. Sabe o que é isso? Uma atmosfera divina de Deus, para ela discernir o que é melhor para você que é homem e não está dando valor. Ela discerne e está dizendo para você, para que você dê valor, certo? Ela disse: você me ensinou que com os pregos que a gente prega, são os pregos que nos pregam na cruz. Os pregos que a gente prega no auditório, são os pregos que a gente prega na cruz. Nós vamos assim assumir esse apartamento. Falei: então vamos orar aqui à noite e vamos ver o que aqui Deus fala. E aí ela começou a dizer o que é que ia ter um escritório para mim, uma sala de oração. Ela começou a desenhar, a mulher sabe fazer bem isso. E aí eu falei assim: à noite nós vamos lá. Aí eu fui lá conversar com o dono da construtora, o Pedro, e ele disse: não, realmente é verdade. Olha, pode dar entrada quando quiser, e pode dar o cheque fedatado. Dá os cheques esse ano, eu só deposito os primeiros a partir do ano que vem. E eu estava tipo assim, em março. Ele disse: só daqui a um ano eu começo a colocar para dentro. Moral da história: passaram 3 anos, eu já estou morando há 3 anos dentro desse apartamento. Mas eu louvo a Deus, uma pessoa que disse para mim: não pare, siga, não é agora não, vamos para o melhor. Eu sou sua auxiliadora idônea, eu sou sua intercessora. Deus falou comigo, vai falar contigo também. Vamos juntos nessa, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Não tem coisa pior do que um inimigo chamado cônjuge. Não tem coisa pior do que um inimigo chamado cônjuge. Eu recebi um casal que ele estava com uma dificuldade no relacionamento dele, marital, conjugal, sexual. E por quê? Foi um trauma que foi gerado na vida dele. E essa moça, quando casou com ele, não sabia do trauma, mas porém, todavia, contudo, um dia assim, dele fazer algumas tentativas de ter um relacionamento mais profundo com ela, mais prazeroso, logicamente, depois que casaram em lua de mel, ela foi e liberou uma palavra para ele, dizendo assim: isso não vale nada, vai ver que isso já nasceu morto. Aí, dali para frente a coisa piorou mais e mais e mais e mais, porque a gente tem que ter uma boca para a gente poder garimpar os tesouros nas pessoas. Ainda que esteja ruim, você tem que olhar o melhor lado do seu esposo e da sua esposa, fazendo um papel de garimpar, trazer para fora o tesouro. Nem aquele papel de a pessoa que vai jogar areia, pedra sobre ele, matando os desejos, congelando as vontades, as emoções. Pega a sua esposa, querido, levanta a sua esposa e diga para ela: está aqui minha intercessora, auxiliadora idônea. Sabe qual é o teu papel? É interceder por mim. Depois de Jesus, você é a maior intercessora na terra dos viventes. Nem é o meu pastor, nem a minha igreja. O meu pastor me instrui, a minha igreja me instrui, mas a maior intercessora é você. Chega para o teu marido e esposa e fala assim: depois de Jesus, você é o maior intercessor da minha vida. O que você fala é decreto, a igreja ajuda, o pastor instrui, mas você é o maior intercessor na face da terra. Fala que eu sou bonita, fala que eu vou em frente, fala que eu vou dar certo, fala que eu vou construir. E eu vou dizer isso para você todos os dias: Deus está no controle, Deus está no controle. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Ei, levante um ou outro e sua casa vai triunfar, queridos. O teu sonho passa pela tua boca. Os teus sonhos passam pela tua boca. Aí a menina chegou na sala de aconselhamento comigo e disse: pastor, ele não funciona. E não funciona não é de hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para ela queria uma lua de mel. Para ele era um trauma. Uma coisa na infância. Ei, a gente não pode ser tribunal. A gente tem que ser hospital para as pessoas, principalmente o cônjuge. Até porque tem um poder liberado sobre nós de sermos intercessores um do outro, de ser aquele que busca Deus um para com o outro, aquele que levanta um ao outro dentro de casa, fazendo o altar da oração, da intercessão. E aí eu conversei com ele, na frente dela, ele me contou o trauma que aconteceu com ele. E ele disse: daí para frente eu tenho medo da vida sexual, pastor. Eu falei: você foi no psicólogo? Ele disse: fui. Aí eu disse: você está com alguns exames clínicos aí? Ele disse: estou. Eu falei: deixa eu ler seus exames. Aí comecei a ler o exame dele.
Rapaz, o cara todo normal. Eu estava com o laudo do psicólogo e eu estava com os exames médicos, clínicos dele. A primeira palavra que eu liberei para ele foi assim: rapaz, tu é muito macho, tu é muito homem, vai dar certo. E aí ela, sabe o que ela disse? Ao invés dela chegar e falar assim comigo, numa voz assim para ecoar aí a sala do trono e dizer amém, assim seja, sabe o que ela disse? Mais um que fala isso para ele. Aí eu falei assim: não duvide do poder de Deus, porque 1 Coríntios 7,4 diz que o homem não tem poder no seu corpo, mas tem poder no corpo da mulher. A mulher não tem poder no corpo dela, mas tem um poder no corpo do homem. Quando a gente casa, uma só carne, Deus dá de presente o meu corpo para minha esposa e o corpo dela para mim. E eu quero te dizer uma coisa: se você mudar a sua fala, e eu chamo Deus para ser testemunha e faço prova da presença curadora dele, e vou te dizer mais: se você pegar, colocar seu marido e dizer assim, ó, põe a mão assim, coloca óleo, e vai lá naquele lugar, naquele instrumento, diz assim, ó, pertence para mim, nasceu para a glória de Deus, vai funcionar, porque eu estou limpando a sua vida e te recebendo como uma só carne, e eu tenho certeza que o que Deus criou para mim é meu. Tenho certeza, minha irmã, que Deus vai dar a resposta para você, nem que seja assim, ó, devagar, de fé em fé, de glória em glória, e vai voltar a funcionar. A única coisa que eu te peço é, não me peça para ungir, porque isso eu não faço, nunca fiz e não vou fazer hoje. Ela disse: pastor, eu estou aqui nesse lugar, são 4 dias, pois eu vou sair daqui com essa visão, com essa direção, e vou para o meu quarto. E se Deus ouviu a minha fala de derrota, de túmulo, hoje eu estou animando meu marido, hoje eu estou revigorando ele, hoje eu me arrependo e peço perdão a Deus por tudo que eu falei contra a vida dele, quando ele não conseguiu ser o homem que eu queria que ele fosse para mim, maritalmente, conjugalmente, sexualmente falando. E aí eles foram embora à noite dormir. No outro dia na palestra eu contei as cadeiras, tinha 2 vazias. Aí eu falei: gente, tem um casal aí que não veio, nem sabia quem era. Aí alguém foi ver e falou: pastor, foi aquele casal que só atendeu ontem, por último. Eles não vieram para a primeira palestra, já não estão vindo para a segunda, e eu não sei o que vai acontecer. Eu falei: a glória de Deus se manifestou. Quando foi meio-dia, eles desceram. Pensa em umas pessoas que foram atropeladas pelo trem, aquela cara assim. Eu falei: o que é que aconteceu, minha filha? Ela disse: nunca mais eu me levanto contra o meu esposo, porque quando eu falo mal dele, eu estou falando dele que deveria cuidar de mim. Então eu estou amaldiçoando aquilo que seria bênção para a minha vida. Eu entendi que a minha boca nunca mais amaldiçoa meu marido. Sabe por quê? É nosso dinheiro, pai nosso, sexo nosso, filhos nosso, problema nosso, vitória nossa, casa nossa, oração nossa, intercessão nossa, é tudo nosso. A tua dor é a minha dor, a tua vitória é a minha vitória. Não tem mais separação aqui em casa, é uma só carne, é tudo junto, e nós vamos vencer, porque o nosso papel é um levantar o outro e não é derrubar. Vou terminar com Juízes 1:7. Termino com Juízes 1:7. Para a gente dar um tempo para a doutora Virgínia, que vai falar sobre essa área aqui com mais propriedade do que eu, porque foi uma visão espiritual a minha, não foi clínica. A dela vai falar sobre corpo, alma e espírito, clinicamente, e outras coisas mais. Mas eu quero te dizer que Juízes 1:7 diz assim, ó: então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas para comer. O que está acontecendo aqui? Um reino ganhou a guerra em detrimento de outro reino, e para eles poderem desonrar o rei e aquelas pessoas do exército perdedor, eles mandavam cortar os polegares das mãos e dos pés. Pois eu quero te dizer que nós, seres humanos, somos o único animal que fazemos o pinçar. Isso aqui é nosso, ninguém tira. A pinça, o pinçar, ó. Pegar uma coisa fazendo uma pinça com o dedo polegar e o indicador é nosso. O macaco, que é um primata mais próximo de nós, se você der uma banana para ele, ele não pega com a pinça, ele pega com a palma da mão. Por quê? O pinçar, a identidade, a digital é nossa.
Isso é do céu para nossas vidas. E isso tem uma razão de ser espiritual, ok? Quando você tira os polegares da mão de alguém, ela nunca mais pega uma caneta para fazer um decreto. Ela nunca mais assina algo da mesma forma. E isso no mundo físico. No mundo espiritual também tem uma conotação forte. Ele está sem as identidades deles. Ele está sem a digital que foi dada a ele na sala do trono. Ele não é ninguém. Isso é uma analogia muito forte com o mundo espiritual. E os polegares dos pés, eu só estou de pé porque os meus polegares dos meus pés fazem que eu tenha um equilíbrio para lá e para cá. As pessoas quando são diabéticas, que cortam os dedos dos pés, você vê que ainda que ela tenha pé, ela anda mancando. Mas por quê? Falta ali os polegares, que é esse setor que tem em nossas pernas e nossos pés que nos dá o equilíbrio. Quando a pessoa tira os polegares dos pés das pessoas, numa analogia com o mundo espiritual, eu estou tirando o teu equilíbrio, a tua paz. Satanás sabe que você está desequilibrado. E como que um marido faz isso com uma esposa e uma esposa faz isso com o marido? Quando ela chega para ele e diz assim, ó, você não é ninguém, você não vai a lugar nenhum, não sei porque eu casei com você, tinha gente melhor. Ou quando o marido fala para a esposa, eu não sei porque que você está assim, você deveria fazer isso para ficar mais bonita, você já viu o cabelo de fulana? Você já viu como ela se veste? Você já viu o perfume não sei o quê? Sabe o que você está fazendo com a sua esposa? Você está tirando os polegares das mãos e dos pés. Você está desonrando a sua esposa. Isso tem um peso específico no mundo espiritual. Quando você fala que seu marido não é ninguém, não vai a lugar nenhum e não vai conquistar, você também está desonrando. E você está no mundo espiritual colocando um peso sobre ele. E o que é que acontece com as pessoas que são oriundas dessas desonras? Madre fechada, quebradeira, vida sexual ruim. E às vezes a gente não entende porque algumas coisas acontecem dentro da casa e não fecha-se um entendimento. E tem gente que diz assim, pastor, a minha casa parece um para-raio. Tudo que é porcaria acontece na minha casa. Quanto mais eu oro, mais assombração me acontece. Porém, quando você vai ouvir a fala do casal, é uma fala esdrúxula, uma fala ruim. Você não é ninguém, você não é nada, não sei porque eu casei com você. E aí essa fala vai desonrando as pessoas, vai tirando os polegares dela em detrimento a uma vida espiritual pormenorizada. E leve isso a sério, porque quem está falando para você é um irmão seu que está caminhando há 27 anos lidando com desonra entre casais, o tempo todo ouvindo isso. Como é que a esposa tem a capacidade de ligar para alguém e falar mal do marido, às vezes até pelo Instagram e Facebook? Como é que o esposo fica falando mal da esposa, até pelo Instagram e Facebook, e ligando para as pessoas e fazendo uma asneira, falando mal? Ei, não pode fazer isso, está com dificuldade, procure um mentor, o conselheiro, o pastor, a igreja, se abra com as pessoas que escutam Deus, não fica por aí espalhando a tua casa, não fica por aí deteriorando a sua casa, isso tem um peso para você. Você é o maior intercessor da sua esposa é a sua maior intercessora. Passa a partir de hoje, tira 20 minutos antes de deitar, de joelho no quarto orando vocês dois, e quando acordar, leia a Bíblia também, e passa a orar também. Quando eu voltar aqui no próximo ano, permitindo Deus, ou no próximo semestre, eu quero ouvir os testemunhos de muitas mentes destravadas, madre destravada, negócio destravado. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu e minha esposa, a gente tinha uma faixa de Gaza lá em casa, nós casamos para competir um com o outro, casamos e ficamos competindo 10 anos. Sabe o que a gente tinha? Nada. Sabe o que tinha no café da manhã? Nada. Sabe o que tinha no almoço? Nada. Sabe o que tinha na janta? Nada. Sabe quantas contas tinham pendurado na geladeira? Um monte. Sabe o que eu adquiri? Síndrome de pânico. Sabe o que ela adquiriu? Síndrome de pânico. Um dia num culto de casais, alguém disse assim, aonde você está desonrando sua esposa? Aonde você está desonrando seu esposo? E nós ficamos de frente um para o outro, olho no olho, e eu disse assim para ela, eu me arrependo de toda desonra que eu falei em direção à sua vida, e eu te recebo não só como minha legítima esposa, mas minha legítima intercessora. E ela também olhou para mim e disse, eu não só te recebo como meu legítimo esposo, mas o meu legítimo intercessor, e me perdoe por toda a desonra que eu causei na sua vida, congelando você, te colocando em enrascada. E a partir daquele dia, nunca mais faltou o pão nosso de cada dia na nossa casa, nunca mais as doenças bateram a porta,
derrota, nunca mais a gente foi derrotado. Nós não somos competidores, nós somos parceiros. Nós não somos competidores, somos parceiros. Eu não posso destruir a minha intercessão por causa de 1 quilinho a mais, um batom que faltou. Ela não pode destruir a intercessão porque eu deixei a toalha molhada na cama, e ela entra no quarto e diz: ô, cabeça de bagre, olha a toalha molhada na cama. Ei, não pode ter essas coisas dentro de casa. Sabe o que é que tem que fazer? Meu bem, você esqueceu a toalha molhada. Cláudia, vamos para a academia que a gente precisa entrar em forma. Olha, vou te comprar uma roupa nova, um batom novo. Vamos viajar para a gente arejar a cabeça. Vamos orar mais um pouco, querido. Se você experimentar uma vida dessa, eu te garanto, a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir até a volta de Cristo Jesus. Qual é a boa obra na sua família? Qual é a boa obra na sua casa? Tenha uma boca santa, a igreja de pé em Cristo Jesus. A gente precisa muito desmistificar algumas coisas. Quer ver? Vira de frente um para o outro, casal que está aí casado, noivo, namorado. Eu vou falar uma coisa aqui bem interessante, ó. Deus começou um projeto original, ok? E o projeto original foi tirar Eva de dentro de Adão e colocar ele do lado de fora. A mulher emoção, o homem razão. Deus tirou a emoção que estava dentro da razão e colocou ela do lado de fora. Fala assim para o teu cônjuge: de uma terra tão mole, Deus fez um homem tão macho. Chama ele de macho. Diga assim: macho. De um pó tão mole, um homem tão macho. Diga assim: guerreiro, provedor, meu intercessor, parceiro da jornada. Agora o homem diga assim para a esposa: de uma costela tão dura, Deus fez uma mulher tão linda, tão frágil, minha intercessora, companheira da jornada. Diz: Deus inverte, e só Ele pode inverter. De um pó mole, um homem duro. De um osso duro, uma mulher frágil. Diga: só Deus tem essa fórmula, mais ninguém. E o homem estava com Eva dentro dele o tempo todo. Não reclame da sua esposa. Ela faz parte do projeto original de Deus, que estava dentro de Adão. Deus colocou do lado de fora as emoções, e a razão ficou aqui, e a emoção do lado de fora. E a mulher já estava abraçando. Continua olhando para o seu esposo. A mulher estava abraçando o homem por dentro. Sabe por quê? Afeto, emoção, acalentamento. Ela estava abraçando por dentro ele. Aí ela vem para o lado de fora. Aí filho fica doente, uma mãe falece, um pai, desemprego, escassez. Ele chega em casa, a primeira coisa que ele quer não é uma palavra de derrota. Ele quer que você continue abraçando ele como foi no princípio, no projeto original. A costela abraçando por dentro, a mulher abraçando por fora, porque isso traz paz para a alma do homem. Porém o homem também tem que perder essa coisa de ser místico, dizendo: eu tive relacionamento, e tem alguns caras no Rio de Janeiro, não aqui, em Feira de Santana, que dizem: eu sou um pegador. Mentira. A mulher estava abraçando o homem por dentro, ela veio abraçar pelo lado de fora. Na hora da vida conjugal, é a vagina que abraça o pênis, porque Deus não muda o projeto original. A mulher continua abraçando o homem. Você me entende? E isso é coisa para dizer na igreja, porque o mundo diz coisa perversa, pornografia. Aqui é ciência bíblica. É a mulher que continua abraçando o homem na hora do coito, do envolvimento marital, conjugal, sexual. Por isso que você estiver em casa e você quiser ter uma noite de lua de mel com o seu marido, diz assim para ele: amor, deixa eu te dar um abraço essa noite, porque faz parte. Faz parte. Hoje vai ter muito abraço à noite, viu? Depois da Virgínia Pérez, aí que vai ter abraço mesmo. Olhe nos olhos da sua esposa. Olhe nos olhos da sua esposa. Deixa eu te falar 3 coisas que são inerentes ao ser humano. A única coisa que não para de crescer no ser humano até o último dia de vida é a orelha. Você já viu? Quanto mais velhinho, mais orelha grande.
E a primeira coisa que começa a morrer no ser humano é as nádegas. É por isso que a gente vai ficando murchinho, né? Não dá nem para botar a carteira no bolso. Então, a última coisa que morre, a orelha. A primeira coisa que começa a definhar, as nádegas. E a única coisa que não morre e não envelhece, os olhos. É por isso que o camarada do smartphone faz você olhar no smartphone com os teus olhos, em qualquer época da vida. E o smartphone, o equipamento eletrônico vai sempre abrir. Mas por que, pastor? Porque eles pegaram a minha pupila no dia. Não, é porque os olhos nunca modifica. Olhe para o seu esposo e para a sua esposa. Esse olhar é o olhar do primeiro dia que vocês se encontraram. Esse olhar é o olhar do primeiro dia que vocês se encontraram. Nunca vai envelhecer. Você pode ter 90 anos, 89. É o mesmo olhar. Porque Deus faz a gente ser um espelho do outro, naquilo que nunca vai envelhecer, que são os olhos da alma e do coração. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família.